Hello, jovens! Olha eu aqui novamente, como vocês já conhecem, professora Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês, pessoal. Olha só, o que é que nós estamos falando aí? Qual é a física do terceiro ano? É sobre eletromagnetismo. Vocês viram na unidade 1, viram na unidade 2 e estamos na unidade 3 com eletromagnetismo. Nós vimos a eletricidade, que estuda todos os fenômenos elétricos, e também nós vimos o magnetismo, que estuda os fenômenos magnéticos, certo? E nós vimos que a união dos dois fenômenos é o que? O eletromagnetismo. Ou seja, quando passa corrente elétrica no fio condutor, gera-se em torno desse fio campo magnético, certo? E nós vimos também que quando nós variamos campo magnético perto de condutor, eu também tenho uma corrente induzida, correto? E nós estávamos conversando. Bom, e hoje nós vamos continuar falando disso. Vamos lá, pessoal, olha só. Na aula de hoje, nós vamos falar da lei de Lenz, tá? A lei de Lenz fala aí sobre a questão também da corrente induzida, quando estamos falando de fluxo de campo magnético, ok? E como habilidades, o que nós vamos ter? Bom, compreender o enunciado da lei de Lenz, que define o sentido da corrente elétrica induzida pela variação do fluxo de campo magnético. Então, nós vimos que quando eu tenho variação aí, ó, variação de campo magnético ou desse fluxo de campo magnético, que são aquelas linhas, nós vamos ter corrente induzida no condutor. Lá na unidade 2, nós até falamos um pouquinho aí do sentido dessa corrente e hoje nós vamos aprofundar com a lei de Lenz o sentido dessa corrente induzida, ok? Pessoal, vamos começar aí com um pouco de história. Apesar de identificar que a corrente induzida varia de sentido, Faraday não conseguiu determinar como ocorria essa variação. Então, Faraday ele começou a fazer as investigações, nós vimos também Faraday lá na unidade 2, e ele conseguiu fazer essa identificação dessa corrente induzida, ok? Mas ele não conseguiu determinar como ocorria essa variação. Então, em 1833, o físico russo, olha só o nome dele aqui, Lenz, certo? Propôs uma regra para a definição do sentido da corrente elétrica. Então, Lenz, pessoal, lá em 1803, ele fez aí essa regra para a definição desse sentido da corrente elétrica, certo? E aqui, olha só, continuando, aqui nós vemos uma imagem do jovem Lenz, né? Esta pessoa simpática, acho que parece simpático, né, gente? Olha só, após completar o ensino secundário, em 1820, Lenz estudou Química e Física na Universidade de Tartu, ok? Viajou com Otto também na sua terceira expedição à volta do mundo, lá em 1823 e 1826, tá? Durante a viagem, Lenz estudou as condições climatéricas e as propriedades físicas da água do mar. Então, ele não viajou só por viajar, né, pessoal? Como bom físico e químico, ele aproveitou essa viagem aí também para estudar, ok? Fazer verificações. Então, ele estudou as propriedades físicas da água do mar, já que ele estava fazendo essa volta ao mundo, né? Olha só, ganhou fama por ter formulado a lei de Lenz em 1833, que é o objeto de estudo da nossa aula de hoje. Além de lei nomeada em sua honra, Lenz também formulou a lei de Joule em 1842. A lei de Joule, pessoal, que nós vimos, né? Lá na unidade 2 também, quando falamos lá da corrente elétrica e tudo mais, ok? Bom, pessoal, continuando. O que Lenz fez mais de contribuição para a ciência? Olha só. Ele pesquisou condutividade de vários materiais sujeitos à corrente elétrica e o efeito da temperatura sobre a condutividade. Então, nós temos aqui a questão da condutividade dos materiais, ok? Que fala aí a questão da passagem da corrente elétrica
E ele também pesquisou essa condutividade aqui em relação a variações de temperatura, né? Então, o que ele foi investigar lá? Será que sobre condições de variação de temperatura, o mesmo material, ele vai ter uma boa condução da corrente elétrica? Então, ele começou a fazer essas pesquisas. E, bom, descobriu a reversibilidade das máquinas elétricas também, ok? E, além disso, pessoal, ele foi professor de física na Academia de Ciências de São Petersburgo, lá em 1836, ok? E também em agosto de 1864 foi para a Itália por razões médicas, né? E aqui está a data de falecimento de Lenz, lá em 1865 e foi em Roma, ok? Por motivos aí de saúde. Bom, pessoal, nós vimos um pouco da história de Lenz, né? Algumas de suas contribuições e agora nós vamos começar a falar aí mais profundamente sobre a lei dele, ok? A lei que levou o nome. Então vamos lá, pessoal. De que nós estamos falando? Estamos falando de corrente elétrica induzida, certo? Nós vimos que variação de fluxo magnético perto de um condutor gera aí uma corrente elétrica induzida nesse condutor. No final da aula eu vou colocar uma simulação para vocês que eu trabalhei também lá na unidade 2. Bom, isso foi investigado por Faraday. Mas o Lenz, o que ele fez? Ele começou a fazer a investigação do sentido dessa corrente elétrica induzida, ok? E nós vamos estudar isso agora. Vamos lá? Olha só. Então, a relação entre o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito fechado e campo magnético variável que a induziu foi estabelecida pelo físico russo estoniano Lenz. Ele observou que a corrente elétrica induzida, ok, produzia efeitos opostos e as suas causas. Então, olha só, a corrente elétrica induzida produzia efeitos opostos às suas causas. Então, vamos estudar isso daí de maneira mais específica. Olha só, mais especificamente, Lenz estabeleceu que o sentido da corrente elétrica induzida é tal que o campo magnético criado por ela opõe-se à variação do campo magnético que a produziu, ok? Então, por exemplo, se você tem uma espira, o Lenz ele investigou se o sentido dessa corrente elétrica, dependendo do polo de aproximação, vai ser no sentido horário, por exemplo, ou no sentido anti-horário, ok? Então, aqui, olha só, pessoal, vamos entender isso aqui direitinho. Eu tenho aqui o sentido da corrente elétrica, então imagina uma espira. Pode ser no sentido horário, pode ser no sentido anti-horário, ok? Então, aqui a gente tem uma corrente elétrica induzida devido à variação do fluxo de campo magnético e o sentido dessa corrente é tal que o campo magnético criado por ela, ou seja, a gente tem que entender o seguinte, né? Olha só, professora, muito campo magnético ali para a cabeça. Então, vamos perceber o seguinte, eu tenho um condutor aqui, o condutor está de boa, está tranquilo na dele, vem um campo magnético variável, ok? Nós vamos ver os desenhos daqui a pouco. O que vai acontecer? Eu tenho essa variação de fluxo, olha só, perto do meu condutor, eu vou induzir uma corrente aqui. Mas aí, pessoal, o que nós falamos também? Professora, você disse que corrente elétrica percorrendo um condutor também gera o quê? Campo magnético. Então, pessoal, se liga só. Você tem variação do fluxo do campo magnético perto do condutor. Essa variação vai gerar uma corrente elétrica induzida, ou seja, uma corrente elétrica vai percorrer o meu condutor. Corrente elétrica percorrendo o condutor também gera campo magnético. É por isso que ficou campo, tá bom? Vamos continuar, olha só, pessoal. Então, ali ele fala, eu tenho o sentido da corrente induzida, é tal que o campo criado por essa corrente induzida opõe-se à variação do campo que produziu a indução da corrente. Entendido isso? Em outras palavras, para gerar uma corrente induzida é necessário gastar energia, tá, pessoal? Então, dessa forma, nós podemos enunciar a lei de Lenz assim, olha que letra bonitinha. A corrente induzida surge em um sentido
tal que produz um fluxo magnético induzido em oposição à variação do fluxo magnético indutor, que lhe deu origem. Então, aqui, se a gente for traduzir, o que acontece? Passou a corrente no meu condutor, certo? Essa corrente induzida também gera um campo nesse condutor. Esse campo, esse fluxo de campo, que é devido à minha corrente induzida, ele vai ser o quê? Oposto à variação do fluxo que induziu essa corrente. Entendido isso? E ainda, pessoal, segundo a lei de Lenz, o sentido da corrente é o oposto da variação do campo magnético que lhe deu origem. Ou seja, em resumo, que eu estava explicando para vocês, o sentido da corrente é o oposto da variação do campo magnético que lhe deu origem. Ou seja, aqui, olha só, havendo diminuição do fluxo magnético, a corrente criada gerará um campo magnético de mesmo sentido do fluxo magnético da fonte. Então, olha só aqui, se liga neste desenho, nós temos uma espira, como eu falei para vocês. Então, pessoal, olha só, eu tenho aqui de vermelho, como vocês podem ver a setinha, é o campo magnético desse ímã aqui, ok? Então, se eu aproximar e afastar esse ímã dessa espira, o que vai acontecer? Vou induzir uma corrente, eu tenho uma corrente elétrica induzida. E ali vocês podem ver, a setinha de azul vai ser o quê? Olha só, campo criado pela corrente induzida. Então, eu tenho o campo do ímã, está representado de vermelho, para vocês verem. E aqui, devido à corrente que é induzida nessa espira, eu vou ter o campo criado pela corrente induzida. Então, vocês podem perceber aqui, ó, olha só o sentido aqui, né, desse fluxo de campo. Vocês podem ver que a corrente, ó, ela tá o quê? No outro sentido, ok? Entendido? E aqui, pessoal, o que vai acontecer também? O afastamento do ímã vai gerar diminuição do fluxo magnético, né? Então, se tu afasta o ímã da espira, você diminui esse fluxo de campo magnético. Então, o que vai acontecer? Toda vez que você afasta aí, ó, afastamento do ímã, eu tenho que a corrente elétrica induzida, ela percorre o meu condutor no sentido horário, tá, pessoal? Então, vamos lá comigo, olha só. Tá ali, certo? Vocês viram no desenho. Tá aqui, certo? Afastou. O que vai acontecer? Quando eu afastei, vocês podem ver, né? Afastamento. Então, eu vou diminuir esse fluxo e essa corrente que ela é induzida nessa espira, ela vai ser, olha só, no sentido horário, certo? Vamos ver o outro caso. Se liga lá, olha só. E ali, o que nós temos mais aqui, ó? Havendo aumento, a corrente gerará um fluxo, um campo magnético oposto ao sentido do fluxo magnético da fonte. Professora, faz um desenho que eu não compreendi. Olha só, pessoal, desenhozinho aqui. Vocês podem ver o que vai acontecer. Olha só. Deixa eu só voltar aqui rapidinho para vocês observarem o negócio. Ó, aqui vocês podem perceber a setinha da velocidade, ok? Aqui, se tá para lá, então tá afastando. Se tá afastando, o que vai acontecer? Olha só, com o fluxo aqui, ó. Eu estou diminuindo o fluxo. A minha corrente induzida, ela está no sentido horário, certo? Aqui nessa outra figura, vocês podem perceber, olha só, que eu estou aproximando o meu ímã. Se eu estou aproximando o meu ímã do condutor, que no caso aqui é essa espira, olha só, se eu estou aproximando aqui meu ímã do condutor, eu estou aumentando o fluxo do campo magnético. Então, se eu estou aumentando esse fluxo aí, ao aproximar o meu ímã, a minha corrente induzida, pessoal, vai ser no sentido anti-horário, ok? Anti-horário. Então, tá ali, ó, a aproximação do ímã, aumento do fluxo magnético e o sentido ali da corrente percorrida ali no meu condutor vai ser no sentido anti-horário. Ah, professora, então quer dizer que afastamento diminui o fluxo, sentido horário, fechou. Aproximação, aumenta o fluxo, sentido anti-horário. Entendido isso, pessoal? Fechou, ok? E também, olha só, vocês podem perceber pelo desenho aqui, ó. O ímã está mais perto. Vocês podem ver o que está acontecendo aqui, ó. Deixa eu só voltar para vocês verem a sutil diferença aqui. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Vocês podem ver, deixa eu apagar que tem muita informação já. Peraí. Eita. A professora pegou, foi marca-texto, professora.
Pronto, meu apagador voltou, gente. Então, olha só, vocês podem perceber aqui o seguinte, deixa eu só trocar a corzinha da caneta, porque eu gosto de coisas coloridas. Pronto. Aqui vocês podem ver, ó, afastou. Olha o que está acontecendo com o fluxo do campo criado pela corrente induzida. Olha só o sentido aqui, tá vendo? Ó, esse aqui de azul é o fluxo que eu estou riscando de verde, né? Esse aqui que eu estou riscando de verde, que é azul, ele é o quê? O sentido do fluxo criado aí por essa corrente induzida, ou seja, é o campo. Vocês podem perceber, ó, ele está para cá, a corrente está no sentido o quê? Horário. Na outra figura, vocês podem perceber o seguinte, ó. Na outra figura, gente, vocês podem ver que é o contrário, olha só. Eu estou aproximando o meu ímã. A partir do momento que você está aproximando, olha só aqui o fluxo, ó. Esse aqui é o campo, ou seja, o fluxo do campo gerado o quê? Pela corrente induzida. E vocês podem perceber que a corrente induzida, olha só, está no sentido oposto. Então, pelo desenho, a gente pode fazer e perceber isso daí, ok? Entendido? Bom, pessoal, outras considerações que nós podemos fazer a respeito dessa lei. Olha só, com a variação do fluxo magnético, mesmo constante, gera uma corrente elétrica intensa ou não. Depende do campo que se forma na espira circular, ok? Então, dependendo do valor desse campo aí, essa minha corrente, ela pode ser mais intensa ou menos intensa, ok? E também, de acordo com os estudos de Michael Faraday, ou seja, Faraday, a variação do fluxo magnético próximo a um condutor cria uma diferença de potencial induzida nesse mesmo condutor, tal a gerar uma corrente denominada corrente induzida, que cria, como nós estávamos falando anteriormente, um fluxo de campo magnético oposto à variação do fluxo inicial. Pessoal, isso vocês podem perceber, olha só, deixa eu voltar nas figuras. Então, tá aqui, olha só, deixa eu só apagar aqui de novo. Então, vocês podem perceber aqui. Esse aqui é o fluxo do campo magnético do meu ímã, certo? E aqui, ó, é o fluxo do campo magnético criado pela corrente induzida. Então, aqui, esse ímã, por ele ter campo magnético aqui, eu estou aproximando, estou afastando, eu induzo uma corrente aqui. E nós vimos que corrente no condutor gera campo. E ali no slide posterior falou que esse fluxo de campo aqui, ó, do meu ímã e da minha corrente são opostos e vocês podem observar isso, olha só, pela figura, ok? Entendido isso? E ele está falando, pessoal, isso aqui, ok? Ó, tá aqui, ó, oposto à variação do fluxo inicial. O fluxo inicial é o do ímã, no caso, e o fluxo que vem depois é o que é criado pela indução da corrente, ou seja, pela passagem da corrente no condutor, ok? Pessoal, aqui nós vamos ver o seguinte, professor, então a condição para a gente ter a criação dessa corrente, a passagem dessa corrente, vai ser o quê? A variação do fluxo do campo magnético. Então nós vimos, afastou, diminui o fluxo, corrente no sentido horário. Aproximou, aumentou o fluxo, corrente no sentido anti-horário. Aí vocês viram que o fluxo do meu ímã, ele vai para um sentido. O fluxo que é criado pela passagem da corrente, ela vai para o outro sentido, certo? Pessoal, aí eu pergunto para vocês, e se não tiver variação do fluxo do campo magnético? Vamos ver o que acontece? Olha só. Então, ali, não havendo variação do fluxo magnético, não há ocorrência de corrente elétrica induzida, ok? Então, professora, se não tem variação do fluxo, não tem corrente elétrica induzida, aí vocês vão perceber, pessoal, que desde o início da minha fala, na minha aula, né, na nossa aula, nós vimos que eu falei variação de fluxo magnético. Então, para ter corrente elétrica induzida no meu condutor, eu tenho que ter variação do fluxo magnético, ok? E essa variação, ela pode ocorrer de algumas formas. Bom, ela pode ocorrer com um campo magnético constante, ou seja, eu tenho um campo magnético de valor constante e para eu variar esse fluxo do campo magnético perto do meu condutor, eu tenho que
afastar do condutor, ou seja, da fonte magnética, certo? E isso nós vimos, olha só, deixa eu voltar aqui rapidinho. Opa, mais um. Olha só, então aqui imagine que eu tenho esse ímã. Esse ímã, gente, o campo magnético dele, ou seja, o fluxo de campo magnético dele é constante, ok? Se eu manter esse ímã paradinho aí, eu não vou ter corrente elétrica induzida, tá? Agora, para eu induzir essa corrente, o que eu vou fazer? Sendo esse fluxo desse campo aqui, desse ímã constante, eu vou ou afastar ou aproximar esse ímã. Então, esse ato de afastar e de aproximar é que vai induzir a corrente elétrica no meu condutor. Entendido isso? Vamos voltar lá, olha só. Voltando aqui. Opa. Pronto. Então, tá aqui, pessoal, olha só. Deixa eu só voltar mais um. Tá aqui, pronto. Então, tá aqui, ó. Campo magnético constante. Para eu induzir corrente, eu tenho que afastar esse condutor, ok? Da fonte magnética, no caso do ímã. Aí eu vou diminuir o fluxo. Aí eu vou gerar a corrente no sentido horário, né? Eu posso também aproximar do condutor ou da fonte magnética, no caso. Então, eu vou estar aumentando o fluxo e a minha corrente induzida vai no sentido anti-horário. Eu também, pessoal, posso fazer uma variação da área da espira. Ou seja, como assim, professora, a variação da área da espira? Você imagina que a sua espira, olha só, uma espira redondinha aqui. Eu aumentei essa área, diminui essa área, aumentei essa área, diminui essa área. O que está acontecendo? Eu estou variando a área e eu também, dessa forma, posso induzir corrente elétrica ali, tá bom? Ou seja, o que você tem que pensar? Tem que ter variação de alguma coisa, pessoal. E se o campo magnético, no caso, ele é constante, eu tenho que ou afastar esse ímã ou aproximar esse ímã do meu condutor. Aí eu vou ter essa variação, certo? Se eu não fizer isso, eu tenho que variar a área do meu condutor, que no caso é minha espira. Entendido? Vamos continuar, olha só. E ali também a gente pode fazer isso com a variação do campo magnético da fonte magnética, certo? Então aqui eu tenho com um campo magnético constante, ou tu afasta o ímã, ou tu aproxima o ímã, ou você afasta o condutor, ou você aproxima o condutor, ou você muda a área do condutor, ok? E quando eu tenho o campo magnético variável, tá? Então tá ali o ímã tá paradinho, mas você tá variando de alguma forma o campo magnético desse ímã. Então, se tu tá variando, você também vai conseguir esse efeito. Entendido? Pessoal, olha só. A corrente elétrica gerada é diretamente proporcional ao fluxo magnético que atravessa o circuito na unidade de tempo. Então, quanto maior o fluxo que atravessa esse circuito por tempo, maior vai ser a corrente elétrica que é induzida nesse condutor, certo? Então, a gente fala que é diretamente proporcional. E a lei de Lenz é a lei derivada do princípio de conservação da energia. Ao aproximarmos um polo norte de um ímã a uma espira, o fluxo iria aumentar se a corrente que surgisse fosse no sentido horário, aumentando ainda mais o fluxo magnético. E este fato, pois, criaria energia do nada, violando assim o princípio fundamental da conservação. Então, esse fato que é colocado aqui, pessoal, é para a gente olhar que isso não acontece, essa questão aí de criar do nada não vai acontecer. Então, a lei de Lenz, ela vem justamente para falar também do princípio da conservação da energia, tá? Então, energia, nós vimos lá no primeiro ano, a energia sempre é conservada, ok? Olha só, vamos ver aqui um exemplo, pessoal. Aqui nós temos que, exemplo 1, assinale a alternativa correta a respeito da lei de Lenz. Então, eu tenho aqui na letra A, ele fala que por meio da lei de Lenz, determinamos a intensidade da força eletromotriz induzida em um condutor. Lei de Lenz, a gente fala o que, pessoal? De corrente induzida, né? Então, aqui nós vamos riscar. A lei de Lenz relaciona a variação temporal do fluxo do campo magnético com a intensidade da força eletromotriz induzida no condutor. E aqui na letra C, a lei de Lenz afirma que
o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito ou condutor é tal que o campo magnético por ela produzido sempre irá opor-se às variações de campos magnéticos externos. E aqui, pessoal, nós temos também, olha só, nós vamos ficar com essa aqui, né? Nós vimos isso, mas aqui nós vamos ver as outras duas só para ver o que está incorreto, né? Na letra D, ele fala que a lei de Lenz afirma que o sentido da corrente elétrica induzida sobre um circuito ou condutor é tal que o campo magnético por ela produzido será favorável, né, às variações de campo magnético externo. Então aqui a gente corta. E por meio da lei de Lenz, podemos calcular o módulo da corrente elétrica induzida em um circuito, né? Pessoal, a lei de Lenz trabalha o quê? O sentido da corrente elétrica induzida, né? Então, a gente pode riscar isso daqui. E como eu falei para vocês, nós vamos ficar com a letra C. A lei de Lenz somente nos auxilia a encontrar o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito ou em condutores. E também aqui, o campo magnético gerado por essas correntes será sempre contrário aos campos magnéticos externos. E isso aqui nós vimos, olha só, que é tratado justamente na letra C, tá, pessoal? C de certo, ok? Vamos fazer mais um exemplo? Com certeza, olha só, tá aqui. Pessoal, nós vamos ver como nós fizemos esse cálculo bem aqui, olha só. Exemplo 2, ele fala que uma espira circular de área de 1 metro quadrado é colocada em um campo magnético. Uma pausa dramática, né? O campo mantém-se perpendicular ao plano da espira, porém, a intensidade do fluxo diminui uniformemente à razão de 2 Weber por segundo. Então, se liga aqui, pessoal, no resto da questão. Calcule a intensidade de corrente que circula pela espira se a resistência elétrica da mesma vale 4 ohms. Então, vamos ver o seguinte aqui. O que ele quer? Ele quer, deixa eu até trocar a corzinha aqui. Ele quer intensidade de corrente. Então, ele quer o I, como vocês podem observar aqui. Tá, professora, para eu encontrar a corrente, eu vou lá na lei de Ohm. O que fala a lei de Ohm, pessoal? Ele fala que o U, Ri, certo? O U, Ri. Vocês podem lembrar de risada, né? Então, o U, Ri. Se eu quero a corrente, eu vou pegar aqui a resistência, que está multiplicando a corrente, e vou passar dividindo. Ok, está aqui. Então, nosso primeiro passo está aqui, correto? Ok? Pessoal, o slide não era para estar assim, era para estar passando um por um, mas vamos, já que está dessa forma aqui, vamos fazer desse jeito. Então, vamos lá. Primeiro, é identificar o que era a corrente. A corrente está aqui, eu tenho que achar a tensão, eu tenho que achar a resistência. Bom, ele fala ainda aqui na questão, a nossa resistência, olha só, a nossa resistência vale quanto? Vale 4, né, pessoal? Então, ohm, se colocou ohm no meio, né? Então, é resistência. Tá aí a nossa resistência, ela vale 4, certo? O que vai acontecer aqui também? Nesse caso, ele fala que a espira, ela tem área de 1 metro quadrado, né? Isso aqui, por enquanto, nós não vamos usar. Ela é colocada nesse campo. E o campo, ele mantém-se perpendicular ao plano da espira, né? Ou seja, ele forma 90 graus com o plano dessa espira, ou ele está saindo para fora da folha de papel, ou entrando, ok? Mas a intensidade desse fluxo diminui. 2 Weber, que é o fluxo, certo? Então, 2 Weber é o fluxo, que é o φ, por segundo. Então, esse cara aqui é quem? O tempo, ok? Então, aqui, o que nós podemos fazer? Lá pelas outras leis que nós vimos, pessoal, se a gente for trabalhar com a eletromotriz, lembrando que a eletromotriz aqui não é da lei de Lenz, tá? Isso aqui nós vimos antes, ok? A eletromotriz aqui, ela vai servir pelo seguinte, ó, a gente pode relacionar a DDP com a eletromotriz.
E se a gente for relacionar a eletromotriz com fluxo de campo, eu tenho aqui, ó, a variação desse fluxo pelo tempo, certo? Então, nós temos aí a variação desse fluxo pelo tempo. Como eu estou aqui induzindo, né? Então, está aqui o sinal, ok? E como aqui ele está diminuindo, a gente pega aqui, ó, faz o jogo de sinal daqui, com daqui vocês podem ver que ficou positivo. Vou diminuir aqui, ó, o tempo, certo? Então, está aqui por segundo. Então, a gente vai dividir 2 por 1. Então, está aqui a eletromotriz, certo? Então, está aqui nossa forcinha eletromotriz, que a gente relacionou com a diferença potencial. Isso aqui nós vimos também, ó, ok? E lembrando que nós queríamos isso para poder calcular a corrente. Então, a gente pega aqui a força eletromotriz, divide pela resistência aqui, como vocês podem observar, e nós vamos obter, finalmente, pessoal, a corrente elétrica é induzida aí. Aí você vai e me pergunta, professora, se eu for relacionar isso aqui com a lei de Lenz, o que eu tenho que ver? Aqui, pessoal, olha só, a lei de Lenz vai me trabalhar o quê? O sentido da corrente elétrica induzida, certo? Aí você vai, professora, como é que eu vou buscar o sentido dessa corrente elétrica? Você tem espira lá com 1 metrão de área, né? 1 metrão quadrado de área, uma espira grandona. E ele fala o seguinte, o fluxo de campo magnético está diminuindo, pessoal. Se está diminuindo, ele está se afastando ou se aproximando? Tic-tac, tic-tac. Isso exatamente está o quê? Se afastando, porque está diminuindo. Se está diminuindo, está se afastando, né? Olha aí, virou um loop. Então, se está se afastando, o que vai acontecer? A corrente elétrica ali, no caso, seria no sentido horário, exatamente. Aí sim, eu peguei a lei de Lenz para poder analisar o sentido da corrente, certo? Ali para o cálculo, a gente pegou outras leis para calcular o valor dessa corrente elétrica induzida. Entendido? Vamos continuar, olha só. Continuando, nós temos mais um exemplo, né, pessoal? Porque exemplo é bom para nós podermos entender o conteúdo. Vamos lá. No exemplo 3, nós temos o seguinte. O gráfico mostra a dependência com o tempo de um campo magnético espacialmente uniforme que atravessa uma espira quadrada de 10 centímetros de lado, ok? Então, se a gente for achar a área dessa espira, só pegar lado vezes lado, ficaria aí 100 centímetros quadrados, né? Vamos continuar a questão. Sabe-se que a resistência elétrica do fio do qual é formada a espira é de 0,2 ohms. Então, está aqui a nossa resistência. Calcule a corrente elétrica induzida na espira em miliampere entre os instantes de t igual a 0 e t igual a 2 segundos. Então, pessoal, olha só, vamos analisar aqui. Esse gráfico, ele trabalha o B em Tesla, que é o sentido aí do nosso campo, né, o valor do nosso campo, e ele quer de 0 a 2. Então, a gente tem que analisar, ó, esse pedaço do gráfico aqui, né? Então, vocês podem ver no tempo aqui, que aqui é em segundos, que quando eu tenho a origem do tempo, o meu fluxo de campo aqui, ó, ele vale 0, certo? Quando eu atinjo aqui, ó, que ele vai crescendo, né, pessoal, daqui até aqui ele cresce, em 2 segundos, esse campo, ele tá quanto aqui, ó, 1, certo? E o que nós vamos fazer aqui, então? Eu sei que em 2 segundos eu tenho o valor do meu campo. E ele quer justamente que eu calcule a corrente que é induzida justamente por causa da variação, pessoal, desse campo aqui, ó, com o tempo. Entendido isso? Então, vamos ver aqui. Olha só, como eu falei para vocês, para a gente achar a área dessa espira aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar aqui, ficaria 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados, ou, para achar em metros, transforma esse cara aqui para metros, multiplica, lado vezes lado, fica lado ao quadrado, e nós temos a área. Bom, professora, para que a gente precisa dessa área? Pessoal, a gente precisa dessa área pelo seguinte, se eu for calcular a minha corrente, eu preciso novamente daquela relação. Vamos lá, a corrente, eu vou colocar aqui, eu vou trabalhar com a DDP
né, nesse caso aqui, e a nossa resistência. E nós sabemos que pela lei a gente pode relacionar isso, ó, com a eletromotriz. Então, eu vou precisar achar esse cara aqui e a resistência já está no enunciado, certo? Para isso, gente, para eu achar aqui esse cara, vocês lembram como nós fizemos na questão anterior? Deixa eu puxar aqui para não cobrir o Vitor, né? Tá aqui, olha só como é que nós vamos achar esse cara aqui. É justamente a variação do fluxo, certo? Dividido pelo tempo. Ah, professora, então é a mesma coisa? É, pessoal, a mesma coisa. Qual é a diferença? É que na outra questão, ele já falava que o fluxo variava em 2 Weber por segundo. 2 Weber por segundo. Então, ele já tinha a variação desse fluxo aqui, certo? Aqui no nosso gráfico, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que achar esse fluxo final para subtrair do fluxo inicial e achar essa variação. Então, o fluxo inicial, ele é dado aqui. Quando o tempo é 2, nós podemos ver que o campo magnético... quando o tempo é 0, nós podemos ver que o nosso campo também é 0, certo? E para achar esse fluxo, eu tenho que multiplicar justamente esse campo, gente, pela área. Bom, se aqui é 0 vezes o valor da área, o meu fluxo inicial é quanto? 0, tá certíssimo. Olha aqui, ó. Certo? Olha aí. E o fluxo final, como eu falei para vocês, quando o tempo é 2, o meu campo vale quanto? 1. Então, você vai pegar o valor desse campo, olha só, vocês podem observar aqui, e multiplicar pela área. Aí sim, eu vou ter um valor diferente de 0, porque o meu fluxo de campo não é 0. Aí, pessoal, olha só, é só a gente lembrar o seguinte para não confundir. Quando é que eu tenho corrente elétrica induzida? Quando é que eu tenho? Só quando tem variação do fluxo do campo magnético. Então, se é 0, não tem corrente. Entendeu? Então, se eu multiplicar por área, ou nem precisa multiplicar para a gente saber que é 0, ok? Vamos ver ali e vamos concluir a nossa questão. Olha só. Então, tá aqui, nós achamos o nosso fluxo final, certo? E vamos subtrair do fluxo inicial. Então, a nossa variação de fluxo, ela é 0,01 Weber. Parece sapo, né? Ai, gente, não liga não, parece um sapinho, né, Weber? Olha só, o que vai acontecer aqui é só a gente pegar essa variação de fluxo por tempo, nós vamos fazer a divisão e vamos jogar aqui, como nós fizemos na questão anterior. Vamos ver como é que vai ficar? Olha só, tá aqui, pessoal, como eu falei para vocês, a gente pega a variação do fluxo, o tempo lá do gráfico era de 2 segundos, ou seja, de 0 a 2, certo? Tá aqui, ó, ok? E aqui o que vai acontecer? Nós temos o valor de 0,005 volts. Ou, se você quiser aqui, ó, 1, 2, 3 casinhas, 5 vezes 10, eu estou andando para a direita, então, menos 3 volts aqui, tá? Ou você pode jogar com esse valor em notação científica, que eu considero mais fácil, ou você pode jogar, como foi feito aqui, ó, com um número, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Como nós vimos, vamos pegar esse valor e vamos dividir pela resistência. A resistência já estava lá no enunciado, o valor está aqui, então está dividido aqui, né, pessoal? Lembrando que o enunciado pediu em miliamperes. Então, se pedir em miliamperes, lembrando que 1 mili, que é um M, minúsculo, vale quanto? 10 a menos 3. Então, eu preciso transformar esse número para que ele fique com uma base expoente de 10 a menos 3. Para isso, eu vou ter que andar 3 casinhas, como nós fizemos aqui. Olha só. 1, 2, 3. Então, tá aqui. 25 vezes 10 a menos 3. Lembrando que isso aqui, como eu falei para vocês, é 1 mili. Então, a minha corrente elétrica induzida neste condutor é 25 miliamperes. Entendido, pessoal? Professora, tem mais exemplos? Com certeza, pessoal. Olha só, mais um exemplo saindo do forno aqui. Olha só. Uma espira quadrada de lados de 0,10 metros e resistência total de 20. Então, deixa eu anotar aqui o lado. Está aqui a resistência, ok?
está imersa em um campo magnético orientado perpendicularmente ao plano da espira. Parece com a questão anterior, né? Conforme essa figura, olha só, vocês estão vendo, né? O fluxo de campo, ele está se aproximando, né, gente? Dá para ver aqui que ele está se aproximando. O fluxo magnético através da espira varia com o tempo, de acordo com o gráfico apresentado. Então, vocês podem ver aqui, ó, esse gráfico, ele é uma leve curva, né, pessoal? Vocês podem ver aqui, ó, quando o tempo é zero, aqui eu tenho que o fluxo desse campo é zero, certo? E aqui vocês podem ver que ele vai aumentando, né? Isso parece tipo uma curvinha aqui, ok? Bom, vamos ver o que a questão está querendo que a gente trabalhe aqui. Olha só, a partir dessas informações, é correto afirmar que, se o campo magnético variar apenas com o tempo, o seu módulo no instante de t igual a 1,6 vezes 10 a menos 3 segundos é igual a 8t. Aqui, se a gente for olhar aqui, peraí, 1,6, pessoal, então aqui se a gente for fazer de 1 em 1, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, ó, mais ou menos, se a gente for ver, ele vai ter um valorzinho por aqui. Mas aqui, pessoal, a gente tem que ver que isso aqui, ele é uma leve curva, né? Então, ele não vai ser igual a 8, ele está abaixo de quanto? Olha só, 2, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, aqui é 2 e o 8 está para cá. Então, o 8, ele está mais ou menos aqui, ó, a partir dos 15 segundos. Então, vamos para a letra B. A força eletromotriz induzida entre os pontos A e B, entre os instantes t igual a 0 e t igual a 1,6, né, vezes 10 a menos 3 segundos, será de 2 volts. Para isso, a gente precisa, pessoal, nesse caso aqui, vocês vão fazer esse cálculo, dividir, tá, o fluxo pelo valor lá que ele deu, ok? E aqui, olha só, na letra D, a corrente elétrica induzida na espira entre os instantes t igual a 0 segundos e 1,6 vezes 10 a menos 3 será de 0,25 ampere. Pessoal, esse gráfico, ele é bem parecido com o da questão anterior. E como nós calculamos, vamos ficar aqui com a letra D, ok? E nesse caso aqui, a lei de Lenz, ela não se aplica, tá? E está errada essa questão. Olha só para vocês verem aqui, tá aqui o cálculo, né? Para vocês conferirem depois. Vocês podem fazer o cálculo sem olhar para o gráfico, mas aqui está o nosso cálculo dentro da aula. Olha só, achou a área aí, certo? Pelo gráfico a gente tem que entre 0 e o tempo que ele está pedindo aqui, nós podemos fazer, olha só, está aqui o fluxo pelo tempo, nós podemos fazer pelo seguinte, ó, está aqui, ó, 16 até lá. Vale, como eu falei para vocês, vale 8, né? Esse fluxo de campo, ok? Então, tá ali. Se a gente for fazer essa variação de fluxo, quem calculou, ok? Tá aí, a variação de fluxo inicial é 0. Aqui vale, daqui vale 8. E se a gente for dividir isso daí, ó, pelo tempo, né, pessoal? Tá ali, ó, dividido pelo tempo. O mesmo cálculo que nós fizemos, basicamente, na questão anterior. E ali, ó, quem fez o cálculo sem olhar, agora pode conferir aqui, vocês vão ver que vale 0,025 amperes, justificando a nossa letra, que está lá, que é a letra D, tá bom? Como eu prometi para vocês rapidinho, eu vou mostrar aqui, ó, essa questão, pessoal, da variação. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, do fluxo. Nós temos aqui rapidinho, pessoal, fiquem comigo, olha só. Tá ali, deixa eu ver se eu cobri o Vitor, cobri não. Ó, tá aqui o ímã, pessoal, como eu estou falando para vocês, ó. Esse ímã, ele tem campo magnético, certo? Isso aqui nós até vimos na unidade anterior, mas eu vou mostrar para vocês de novo, ó. Tá aqui. O que vai acontecer? Eu vou aproximar. Lá o voltímetro, ele vai marcar a diferença de potencial que é criada ali, como nós vimos pela lei de Lenz, essa diferença de potencial. Olha só o que está acontecendo, ó. Parou o ímã. O que aconteceu ali com a lâmpada? Está apagada. É porque não tem variação de campo. Ó, afastou, aproximou. Vocês estão vendo ali, ó, para um lado, para o outro, ó. Nós podemos ver também, ó, eu posso pegar duas, ó, em cima. Ali tem 2 voltas. Olha lá, vamos aproximar. Ó, a corrente induzida é menos intensa, certo?
Aí aqui também, ó, nós vimos aqui na anterior, ó. Então, vocês podem ver que a variação desse campo, nesse caso aqui, esse campo desse ímã, ele é constante. Como é que eu estou fazendo essa variação? Aproximando, afastando. Aproximando, afastando. Entendido, galerinha? Bom, pessoal, é isso daí. Falamos da lei de Lenz. Fiquem comigo que na próxima aula tem revisão e tem resolução de exercício. Tchau, tchau.